Quando alguém fala sobre os mongóis, a primeira imagem que vem à cabeça é a de exércitos selvagens, cavaleiros ferozes cavalgando pelo deserto, gritos de guerra ecoando nas planícies da Ásia Central. A gente imagina Gengis Khan com sua armadura de ferro conquistando impérios e queimando cidades, como se todo mongol fosse um guerreiro imbatível. Mas e se você tivesse nascido lá, naquele tempo? Será que seria mesmo um conquistador? Ou apenas mais um entre milhares de nômades tentando sobreviver no frio cortante das estepes? Pois é, a verdade é que a vida de um mongol comum era bem diferente do que mostram os filmes e as lendas. Antes de serem conquistadores, os mongóis eram sobreviventes. Homens, mulheres e crianças vivendo em um dos ambientes mais duros do planeta. Um lugar onde o vento podia te matar de frio, e a distância entre um abrigo e outro podia significar a diferença entre a vida e a morte. Imagina acordar em uma tenda de feltro chamada Gir, o que o resto do mundo chama de yurt. Lá fora, o sol nasce fraco sobre uma planície sem fim. Nada de árvores, nada de cidade, nada de muro. Só o som do vento e o cheiro dos cavalos. Você se levanta, sente o chão gelado sob os pés e a primeira coisa que faz é alimentar os animais, os cavalos, as cabras, as ovelhas, os camelos e os bois. Eles são sua sobrevivência, dão carne, leite, lã, transporte e até combustível, porque o esterco seco servia para acender fogo. Não existe manhã tranquila na estepe. Cada dia é uma batalha contra o clima. No verão, o calor é seco e sufocante. No inverno, o frio chega a menos 40 graus Celsius. A vida é nômade e o povo se move o tempo todo em busca de pasto. Quando a grama acaba, desmonta-se a ger, amarra-se tudo em carroças puxadas por bois e segue-se em frente. A alimentação é simples, mas intensa. Carne seca, leite de égua fermentado, airag, queijos duros feitos do leite das cabras e ovelhas e sopas gordurosas para aguentar o frio. Um mongol podia ficar dias sem pão, mas não sem leite. E o airag, essa bebida alcoólica feita de leite fermentado, era mais que alimento. Era parte da cultura, símbolo de hospitalidade e celebração. A vida mongol era moldada pela natureza e pela guerra. Desde cedo, as crianças aprendiam a montar a cavalo, a caçar e a sobreviver. Com 5 anos, já estavam nas costas de um pônei. Com 10, sabiam manejar um arco. A equitação não era um esporte, era uma extensão do corpo. O cavalo era tudo: meio de transporte, ferramenta de caça, companheiro e, às vezes, comida. Cada mongol podia ter dezenas deles, e o povo acreditava que o homem e o cavalo formavam um só espírito quando cavalgavam juntos. As tribos mongóis eram independentes e constantemente rivais. Cada uma tinha seu líder, chamado de Khan, e viviam entre alianças frágeis e guerras repentinas. Antes de Gengis Khan unificá-las, as estepes eram um mosaico de brigas, vinganças e saques. Ser mongol nessa época era viver na borda entre a honra e a necessidade. A sobrevivência vinha antes de qualquer moral. O roubo de gado, o sequestro e as disputas sangrentas eram parte natural da vida. Mas foi dessa terra selvagem que surgiu um dos impérios mais poderosos da história. Gengis Khan, nascido Temujin, conseguiu fazer o que ninguém antes havia feito: unir as tribos sob um único estandarte. E, de repente, aquele povo nômade, acostumado a enfrentar o vento e a fome, começou a enfrentar exércitos inteiros. E o que tornava os mongóis tão temidos não era a quantidade de guerreiros, era a velocidade e a disciplina. Cada soldado era também um cavaleiro e arqueiro.
Conseguia atirar flechas enquanto cavalgava em alta velocidade e se movia em silêncio, desaparecendo no horizonte antes que o inimigo entendesse o que estava acontecendo. Mas por trás dessa imagem de fúria e conquista, o mongol comum ainda era o mesmo, um homem simples, acostumado a viver com pouco, que lutava mais por lealdade ao seu clã e sobrevivência do que por glória. Durante as campanhas de conquista, muitos mongóis passaram anos longe de casa. As mulheres assumiam tudo, cuidavam dos rebanhos, administravam os acampamentos e mantinham as famílias vivas. No mundo mongol, as mulheres tinham um papel mais forte do que em muitos impérios da época. Elas podiam liderar, negociar e até comandar pequenas tropas. Isso porque, nas estepes, o respeito vinha da competência, não apenas do gênero. E mesmo no auge das conquistas, o estilo de vida nômade nunca foi abandonado. Nem mesmo os grandes generais mongóis moravam em palácios fixos. As gers se espalhavam por onde o exército passava. Os líderes carregavam consigo suas tendas douradas, decoradas com tecidos finos e tapetes de seda. Mas, no fundo, ainda eram tendas. Mesmo no poder, o mongol continuava sendo filho da estepe, livre, inquieto e sempre pronto para partir. Ser mongol também era viver com um forte senso de comunidade e tradição. Cada família fazia parte de um clã, e os clãs se agrupavam em tribos. As decisões importantes eram tomadas em grandes assembleias chamadas Kurultai, onde líderes se reuniam para decidir guerras, alianças e sucessões. Mas o verdadeiro poder vinha da lealdade ao clã, à família e aos deuses. A religião mongol antes do budismo era o xamanismo, uma crença profundamente conectada com a natureza. Eles acreditavam em espíritos que habitavam montanhas, rios e ventos. O céu, Tengri, era o Deus Supremo, símbolo da eternidade. O xamã, figura central da tribo, era quem fazia a ponte entre o mundo espiritual e o material. Ele curava doenças, guiava rituais e interpretava sinais do destino. Durante as longas noites da estepe, o povo se reunia ao redor do fogo para ouvir histórias. Falavam de ancestrais, espíritos, vitórias e maldições. O som do vento misturado às vozes e tambores criava uma atmosfera quase mística. Nesses momentos, o mongol lembrava que era parte de algo maior, uma linhagem antiga, feita de poeira, sangue e liberdade. Mas essa liberdade tinha um preço. A vida era curta. O frio, a fome, as guerras e as doenças matavam cedo. Poucos chegavam aos 50 anos. Ainda assim, havia orgulho em viver assim. O mongol não via a dureza como sofrimento, mas como a natureza das coisas. Ele aceitava a vida como o vento, imprevisível, mas livre. Com o tempo, o império se expandiu até o impossível, da China ao leste europeu. E mesmo assim, no coração desse império gigantesco, o mongol comum continuava sendo aquele mesmo nômade que acordava cedo para cuidar dos cavalos, montava sua tenda no meio da planície e olhava para o horizonte, pronto para seguir viagem quando o pasto acabasse. Porque ser mongol não era sobre ter terras, era sobre não precisar delas. Não era sobre construir muros, era sobre cruzá-los. E talvez por isso eles tenham sido tão imparáveis. A vida de um mongol era o retrato da resistência. Fria, solitária, imprevisível, mas profundamente livre. Um povo que fez da terra seu campo de batalha e do céu seu templo. E quando você imagina o que seria nascer mongol, talvez perceba que a verdadeira força deles não estava nas conquistas, mas na forma como viviam. Sem medo, sem luxo e sem raízes.
Se você curtiu mergulhar na vida real dos mongóis, peço que deixe o like para fortalecer o vídeo. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre esse povo e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios.